me considero um tipo de homem que não gosta de determinadas coisas, e a Argentina é uma delas. Esse é um país que já deu no saco e a nossa inimizade é a maior do continente, basicamente. Não só isso, como ela só vai acabar com a destruição de algum de nós dois. Não à toa eles trabalham justamente pra isso. Eu vou me adiantar aqui, então eu não pretendo dar um background de como começou essa inimizade. Spoiler, o nosso lado é o certo. Bom, se você prestou atenção o suficiente nas aulas de história, você sabe que tanto a nossa independência quanto a da Argentina foi um processo histórico. O rei do melhor país da Península Ibérica foi deposto e no lugar entrou um irmão do Napoleão. Assim, os platenses, para não seguir um rei legítimo, declararam a sua independência, o que resultou em enxurrascamento de pessoas e muita gente perdendo seus direitos individuais, por assim dizer. Enquanto a nação mais fraca da Europa, o rei mais shed de Portugal decidiu largar a mão daquele negócio e veio fundar um novo império no Brasil, preservando assim a melhor parte da monarquia contra a pior parte dela. E com a deposição do rei da Espanha, o Dom João tinha um plano bem humilde. Ele iria aproveitar a desorganização da América Espanhola, dominar tudo aquilo e se proclamar o rei do Ocidente, roubando o posto de Carlos Magno. E pois é, meio que o rei da Espanha ainda tá vivo e retomou o trono, então não deu, fica pra outra hora. Mas essa parte aqui sempre teve treta se pertencia ou não à Espanha. Então, como ele tava mais perto, ele decidiu pegar para o Império do Brasil, que ele tava construindo com seu filho. Ele vai pegar de primeira e não consegue. Depois ele tenta uma segunda vez e não funfou. Mas na terceira ele consegue. No fim, as cortes fazem uma revolução. Dom João deixa seu filho aqui para ele preservar a nossa unidade e independência, até que os países da América Hispânica decidem fazer com a gente o que Dom João queria fazer com eles, principalmente pelo fator de que Dom Pedro fecha essas lojas muito da bizarras em 1823, que ficam fechadas por todo o primeiro reinado, o que desagradou praticamente todo o continente, porque lá eles faziam a festa. Além da coisa mais óbvia de todas, que é que o Brasil se manteve uma monarquia em amizade seguidora do legado da sua ex-metrópole, diferente dos demais países americanos, com raras exceções. Por exemplo, Simão Bolívar acreditava que Dom Pedro era um agente secreto do sogro dele e da monarquia Habsburgo para retomar a América, o que em parte era verdade. Existia um plano secreto com o Papa para recriar uma América monárquica, só que isso eu posso abordar num outro vídeo. Mas o fato do vídeo acontece quando, depois de assinarmos o tratado que reconhece a nossa independência, que já existia na prática desde 1808, a Argentina, que na época possuía um exército terrestre maior que o nosso, apesar da nossa marinha ainda sair ganhando, possuía intentos imperialistas e pretendia nos repartir, começando pela Cisplatina, em diversas repúblicas, para que tenhamos o mesmo fim da América Espanhola, e o último inimigo do republicanismo e do Estado laico na América desapareceria. O plano das repúblicas espanholas era bem simples. A Argentina iria tomar o Brasil pelo sul, enquanto Simão Bolívar iria repartir pelo norte. Em 1825, Juan Antônio Lavalleja desembarca na Cisplatina com seus 33 orientais. Óbvio que eles eram muito mais que 33 soldados, mas a simbologia desse número eu acho que é óbvia para qualquer um que estuda o básico de América Espanhola. Mas assim eles forçam o governo brasileiro a decretar guerra à Argentina para manter sua unidade e independência. Entretanto, Dom Pedro foi mais esperto. No mesmo ano ele invade Chiquitos e Mochos da República de Bolívar. Botando o grosso na mesa, assim o Simão se acovarda e não declara apoio à Argentina. Agora só restava a guerra no sul. Os gaúchos, que hoje sabemos povo corajoso e honrado que se une por um ideal, são soldados por hábito e animados pelo espírito de nacionalidade, estão sempre prontos a entrar em luta e seguram o avanço argentino de se alastrar pelo resto do país. A Argentina de início conseguiu mais vitórias no campo terrestre, então Dom Pedro usa a marinha e faz um bloqueio continental para debilitar o comércio argentino bancado pela Inglaterra, assim depois conseguindo vitória decisiva nos mares. Logo no ano seguinte, a Argentina, envergonhada de seu desastre marítimo, visto que a capital da Cisplatina não saiu do controle brasileiro por toda a guerra, aciona a Inglaterra para, ao invés da província voltar de vez para o Brasil, ela virar um estado tampão, fantoche do governo brasileiro, que inclusive pegou maior parte da Cisplatina para si, tanto que até hoje as crianças no Uruguai aprendem a chamar aquela
naquela região norte do Rio Grande do Sul de a Pátria Perdida. Entretanto, a Argentina não ia deixar essa derrota sair barato. Com informações dadas por um traidor que vocês insistem em chamar de patriarca, eles sabiam exatamente a hora exata que Dom Pedro passeava com seu cavalo e onde ele estava em determinados dias. Um dos principais comandantes argentinos e governador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, tinha um plano. Naquele momento da América era muito comum você contratar mercenários para formar o seu exército. A Imperatriz Leopoldina assim ajudou na formação do exército brasileiro, trazendo irlandeses e alemães para cerrar as fileiras. Só que estávamos no século XIX, com exceção da Áustria, terra natal de nossa imperatriz, germânico era sinônimo de Protex. Muitos daqueles mercenários estavam insatisfeitos justamente com o artigo 5º da Constituição do Império, que não permitia ser erguida nenhuma outra religião no Brasil que não fosse a católica romana, o que gerou muito descontentamento com o imperador e sua atitude tradicionalista. Somado a isso, com as informações de Manuel Dorrego, ele simplesmente subornou a lealdade dos mercenários e passou a eles instruções para sequestrar e churrascar Dom Pedro, logo depois do fim da guerra, no que ficou conhecido pela historiografia como a Guerra dos Mercenários. O intuito principal era assim fazer com que o único motivo do Brasil ter permanecido unido quando nasceu independente desaparecer, e posteriormente seríamos divididos em diversas repúblicas. Tudo isso bancado pela Inglaterra, que desde o primeiro dia não tolerava a existência de um império nos trópicos que lhe fizesse concorrência. Segundo a carta de Lord Ponsonby, os alemães e irlandeses serão indenizados com terras e dinheiro. Presume-se que o imperador carece de tropas para apoiá-lo. A intenção é sequestrá-lo, porém somente em caso de resistência churrascá-lo. A monarquia seria absolvida e seriam criadas 5 repúblicas, a saber, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande. Dorrego, governador de Buenos Aires, prometeu apoiar os insurgentes e fazer uma aliança com qualquer território que rejeite a autoridade do imperador. Assim, resultando na Revolta dos Mercenários de 1828, um dos eventos mais apagados de nossa história. Apesar de estar em maior número que o exército, a população do Rio de Janeiro apoiou em massa a luta do imperador contra os revoltosos. Só assim ele atingiu êxito em conter a revolta e depois puniu os mercenários adequadamente à la Casa Grande Senzala. Diferente do Brasil, que era uma monarquia estável, a Argentina era uma república. Então, em retaliação, o Dom Pedro só bancou os inimigos do governador Manuel Dorrego. Assim, quando a oposição venceu, Dorrego foi capturado e churrascado por máquinas disparadoras de projéteis ferventes. Entretanto, o sonho do imperialismo argentino não acaba por aí. Posteriormente, continua essa disputa com os presidentes boludos, como é o caso de Rosas, e até chegar na era Médici com a corrida nuclear continental entre Brasil e Argentina. Ainda hoje você vê o velho sonho deles de recriar um vice-reinado no Rio da Prata, que foi totalmente frustrado pelo Brasil por a gente ser muito mais forte, por conta do nosso sistema de estado e por a gente não falar com sotaque de baitola. Mas, se você quiser ver mais histórias assim no canal, compartilhe esse vídeo para no mínimo 3 amigos e comente intancável o argentino, que assim você vai mostrar pra mim que você gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, lembrem de conferir os links no comentário fixado e me dar um pix. E é isso por hoje, pessoal. Acabou o vídeo!